peso de uma eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista? Claro que levando em consideração a dificuldade do adversário, acho que talvez fosse o adversário mais difícil dessas quartas de final, mas a torcida não quer saber disso, né? A torcida, no fim, cobrou, você foi um dos alvos ali das cobranças. Eu queria saber para você qual o peso que tem essa eliminação no teu trabalho, no dia a dia, se você acha que precisa mudar alguma coisa, enfim, qual o peso mesmo dessa eliminação? Obrigado. Bom, boa noite. Não só enfrentamos o adversário aí mais difícil dessas quartas, né? Mas também enfrentamos o grupo mais difícil da competição. E o São Paulo passou bem por esse primeiro teste, o primeiro objetivo foi alcançado. Óbvio que não pararíamos por aqui, nós gostaríamos de muito mais e tínhamos traçado o planejamento para que isso acontecesse. A gente entende a frustração e a chateação do torcedor, porque é a mesma nossa, é a mesma do grupo, o sentimento da diretoria, do grupo, de comissão, de staff, de todos dentro do vestiário. Nós sabemos que é só um início de temporada, muita coisa ainda para se desenvolver e acontecer. São 2 meses de trabalho onde tiveram altos e baixos, né? Momentos bons de títulos, de conquistas, bons jogos, jogos ruins e hoje uma eliminação precoce dentro da nossa casa. O torcedor mais uma vez fazendo toda a sua parte, lotando o Morumbi, incentivando, apoiando. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo que era desejado por todos nós. Então a gente entende muito a chateação e a frustração do torcedor, porque, volto a repetir, é a nossa. Mas, por outro lado, a gente está só iniciando uma temporada, as competições mais importantes do ano, não que o campeonato estadual não seja importante, elas estão só se iniciando. E foi um saldo, tirando, claro, o que aconteceu hoje, eu não acho que seja um saldo totalmente negativo, né? Claro que, dentro daquilo que nós imaginávamos, a gente está muito chateado, mas a nossa continuidade na temporada, o período que nós tivemos aí para conhecer cada vez mais o nosso elenco, as dificuldades que nós enfrentamos para cada relação, hoje sem o Caleri, que é uma referência, o Ferreira faz o gol e sai, isso tem sido uma tônica do São Paulo desde a primeira rodada, mas isso não é uma desculpa, são oportunidades de crescimento para nós. Então a gente busca seguir trabalhando, convicto naquilo que está sendo desenvolvido, está sendo feito. E, mais uma vez, a gente entende muito as críticas, né? Essa foi a profissão que eu escolhi. Eu preciso e sei conviver com críticas, com elogios, né? com aplausos e com vaias, principalmente quando a gente reconhece que o torcedor fez a parte dele e talvez não, né? Da nossa parte imaginávamos um pouco mais. Não era dessa maneira que nós queríamos nos despedir do estadual e dar uma continuidade à nossa temporada, mas a gente começa a ver para frente os próximos objetivos, a estreia da Libertadores, a temporada toda pela frente, é só o início de trabalho. Então, vamos seguir trabalhando, ajustando e potencializando coisas boas e corrigindo erros que houveram e foram muitos, assim como os acertos. Carpini, boa noite. Independentemente dos resultados até aqui, você conviveu com lesões e, ao mesmo tempo, realizou várias trocas numa tentativa clara de testar e conhecer um pouco mais os atletas. O São Paulo tomou 13 gols em 13 jogos pelo Campeonato Paulista. O quanto isso o preocupa? Existe um fator que contribui para isso? Eu não sei se é o desenho inicial, mas você, em várias oportunidades, escalou o São Paulo com praticamente 4 atacantes. Na prática, parece mais um 4-2-4, não sei se essa é a ideia inicial. Isso contribui também? Eu acredito que não. Na verdade, eu escalo o São Paulo num 4-2-3-1, porém o Lucas não é um 10 como o Rames, como outros meias. Ele é um meia um pouco mais rompedor, de condução de bola, de chegada um pouco mais de trás. Em alguns momentos ele flutua pelos lados, a gente trabalha essas trocas, acho que para criar superioridade no setor, criar espaços, né? Então, é um meia com uma característica diferente, ele já fez no pé aberto, já fez no pé contrário, e, na verdade, a gente desenha um 4-2-3-1, e em alguns momentos do jogo a gente até se desenha quase que um 4-2-4, porém, não dessa maneira, porque normalmente a gente gostaria de ter feito mais vezes e repetido mais vezes, uma coisa que o São Paulo sempre teve de muito bom, a profundidade por um lado e a construção quase como um terceiro zagueiro do Rafinha, que porém não aconteceu. Então, reajustar novamente um padrão que era bem definido, de uma linha, quase que uma linha de 3 para jogar e para marcar.
e a gente começou a jogar com 2 alas um pouco mais ofensivos, né? O Igor, Moreira, o Wellington, testamos ali uma linha de 5, uma linha de 4, e eu não atribuo só os gols sofridos, que é um ponto, sim, claro, a se melhorar, só a linha defensiva. A essa rotatividade que nós tivemos lá atrás. Jogou o Alan, jogou o Ferrarese, jogou o Arboleda, jogou o Wellington, jogou o Moreira, jogou o Rafa, jogou o Bobadilha. Então nós usamos aquilo que nós tínhamos e tentamos criar a melhor maneira do São Paulo não fugir da sua característica de ser um time de posse, de construção, mas com um pouco mais de agressividade. Até porque hoje nós temos jogadores dessa característica. Eric, Ferreira, o próprio Lucas. Só que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? De não ser um jogo, uma equipe tão somente agressiva. Acho que até quando você tem jogadores como Eric e Ferreira em campo, é difícil você controlar um pouco mais da posse, porque pela característica são jogadores que quando a bola chega do lado buscam o confronto. Então são situações que a gente vem trabalhando, e para que isso melhore não só o padrão da nossa linha, que a gente sofra menos com essas bolas cruzadas, com esses gols, nós precisamos ter um pouco mais de repetição, ter todos os atletas à disposição. Por outro lado, também tem o fator de um time que faz muitos gols, né? Então acho que agora é buscar esse equilíbrio. Difícil seria a gente estar aqui só explicando 13 gols em 13 rodadas, por mais que a gente entenda, e isso é um ponto muito negativo, mas tem também o ponto positivo de ser uma equipe que constrói, que cria diversas oportunidades, e que hoje também, na partida de hoje, nós tivemos a chance ali de repente, definir o placar nos 90 minutos. Carpini, tudo bem? Carpini, a torcida do São Paulo, obviamente, é heterogênea e tem opiniões de todos os lados, né? Mas tem muito torcedor que já começa a contestar o seu trabalho. E, normalmente, você, como treinador, você era uma pessoa desejada. Então, você estava num clube e os outros clubes iam atrás de você. E agora, talvez, um dos primeiros momentos da sua carreira, que você começa a ver uma rejeição surgindo. Então, eu queria saber 2 coisas rápidas, por favor. A primeira é se você se sente 100% respaldado aqui no São Paulo, diante do contato que você tem com os dirigentes. E a segunda, muito torcedor também ficou se perguntando por que Rames Rodrigues não bateu uma penalidade máxima. Então, eu queria saber qual foi essa dinâmica da escolha dos atletas que foram para as penalidades. Bacana. Na verdade, não foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Claro que nessa proporção de São Paulo, sim, mas como eu disse na pergunta anterior, né, foi a profissão que eu escolhi, e eu já tenho um tempo nessa estrada. Claro que a transição de carreira hoje como técnico ela ainda é recente, mas já vivi alguns momentos bons e ruins na minha carreira, assim como nós vivemos agora no São Paulo, altos e baixos, e é um momento que nós estamos embaixo, uma eliminação é muito doída, muito frustrante para todos nós, mas eu trabalho nas mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo, né? Não mudo nada no meu jeito de ser, no meu dia a dia, no meu ambiente, no meu trabalho, e procuro corrigir os erros, evoluir, melhorar, e é claro que os erros eles fazem parte da nossa vida, da nossa melhora, e eu tenho os meus e eu sei reconhecer isso, mas eu também consigo, da mesma maneira que se potencializa os erros, eu também procuro ver as coisas boas, não só que me trouxeram aqui, mas as coisas boas que nós fizemos também aqui no São Paulo nesses 2 meses de competição. Em relação a ser contestado, é um direito do torcedor, e a gente tem que respeitar, são opiniões, o torcedor está como nós, triste, insatisfeito, mas a gente segue convicto, trabalhando. Eu me sinto respaldado, mesmo porque nessa semana foi um ambiente onde nós tivemos muita confiança para o jogo de hoje, não só o respaldo da nossa diretoria, mas também a confiança interna dentro do elenco. E é isso que me motiva, e é isso que me respalda a fazer o melhor pelo São Paulo. E eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente. Eu não tenho dúvida, o nosso elenco é muito bom, é muito capacitado. Eu vi como eles ficaram pós-partida, o como nós estamos aqui, mas da mesma maneira que a gente vem aqui explicar, falar bonito nas vitórias, falar de conceito, de parte tática, eu também tenho que vir aqui olhar para você e responder que hoje não foi um dia bom para o São Paulo, mas que nós temos a oportunidade agora de iniciar uma nova competição e dar uma resposta positiva primeiro para nós mesmos, para o nosso torcedor que merece, e pode ter certeza que é o que vai acontecer. A gente segue trabalhando. Em relação às cobranças de penalidades, quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório, que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti, e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem por que a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente
tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Carpini, tudo bem? O ano passado a situação foi muito parecida, né? Você estava presente. São Paulo perdeu para o Água Santa nesta fase, da mesma forma, nos pênaltis, após o empate. E aí o que a diretoria fez? O Rogério tinha feito um ano anterior bom, chegou a 2 finais, não ganhou. A diretoria falou, vamos trabalhar. Só que ele entrou muito pressionado e 4 jogos depois foi demitido. Mesmo perdendo um só para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Você vai ter o mesmo tempo, ou quase o mesmo tempo que ele teve. Acho que você tem o próximo jogo dia 1º pela Libertadores, se eu não estiver enganado. Você acha que você vai estar pressionado logo de cara, como o Rogério estava naquele momento? Você vai ter que conquistar a vitória, você não vai ter espaço para o time errar, pela situação ser muito idêntica? Se você puder, em cima da sua resposta também, você falou que o jogador que define... O Rames falou para você que não estava pronto para bater o pênalti, foi isso nessa conversa? Não disse isso. Eu disse que quando a gente... Eu perguntei. Não chegou diretamente disso, dessa maneira, não vou bater, não estou confiante. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro. Quem bate o segundo, quem bate o terceiro. E os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou, né? A gente, às vezes, espera também a tomada de decisão do atleta e se não aconteceu, a gente respeita, né? Também no alternados da mesma maneira. E enaltecer a coragem, né, do Diego, que treinou bem. A gente sabe que não é a primeira vez que acontece ele perder, mas vai seguir treinando. A personalidade, a confiança, fez um excelente jogo. E assim nós seguimos sem procurar culpados, sem achar, né, na caça às bruxas. Nós erramos todos, caímos de pé, porque a gente segue trabalhando e convicto no que está sendo feito. A primeira... Sobre todo esse contexto, cada caso é um caso. No São Paulo não vai ter um jogo que eu vou entrar... esse jogo eu posso perder, esse jogo nós podemos jogar mal. É o São Paulo é muito grande, todos os jogos a gente tem que se apresentar bem. Até jogos que a gente vence jogando mal, como foi a rodada anterior, a cobrança existe e ela é válida, a gente entende isso, mas eu não me sinto pressionado pelo contexto da vitória. Eu me sinto na obrigação de dar uma resposta positiva para o torcedor que espera isso, e nós, né, tivemos, como eu falei, altos e baixos nesses 2 meses de trabalho, que é muito precoce, muito início ainda, mas foram bons e maus momentos. Então eu não me sinto pressionado por esse motivo. Eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de continuar fazendo o meu melhor, junto com esses atletas, tendo o respaldo, e a gente entende, mais uma vez, eu estou repetindo, a chateação do torcedor, e o mesmo que cobra, é o mesmo torcedor que vem aqui, lota o Morumbi, aplaude, canta o tempo todo, isso é muito bacana. O futebol é dessa maneira, não mudou e nem vai mudar, né? Que bom que nós temos a oportunidade na vida e no futebol de ter a próxima oportunidade, mais uma chance, e nós temos mais uma chance, mais uma competição, o retorno à Libertadores, e a gente vai fazer uma competição muito segura. Carpini, boa noite. Ainda sobre a entrada do Rames, o tempo mais avançado do segundo tempo, foi por conta da questão física? Me parece que ele perdeu alguns treinamentos ao longo da semana, ou foi uma visão que você tinha ali do jogo no momento? E quando que você soube que não poderia contar com o Caleri, de fato, para hoje? Bom, em relação ao Rames, a gente tinha programado evoluindo, né, as cargas dele de maneira gradativa. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana difícil pós-Ituano para ele. Alguns incômodos, alguns sustos aí, né, um pouco precavidos em relação a uma possível lesão, mas que não foi identificada. Que bom, ficamos felizes com isso. Mas de maneira que ele perdeu quase a semana toda, teve que fazer sempre um trabalho adaptado e voltou ao campo muito próximo do jogo, na sexta-feira. Então, mas ele não deixou de treinar, não esteve com o grupo, não fez todo o trabalho principal, fez um treino adaptado, a gente respeitando esse processo de dor, de fadiga, de cansaço, uma recuperação que foi um pouco difícil pós-jogo do Ituano. Então nós imaginávamos que mais do que ele fez não seria possível. E em relação ao Caleri, pelo feedback do atleta já nós imaginávamos, porque o Caleri é um cara muito resistente, né? O limiar de dor dele é muito alto, dificilmente ele fica fora por qualquer incômodo, né? Um atleta muito que entrega tudo. E ele, na quinta-feira, relatando muita dor. Então, infelizmente, mais uma vez, mais uma formação que a gente teve que nos adaptarmos e tentar usar, por exemplo, uma estreia do André,
que ainda não era o momento da estreia do André, né? Nós tínhamos programado para ele uma situação diferente. Se soubéssemos que não teria o Calleri, que o André estrearia, teríamos até programado a semana anterior de maneira diferente. Então, valorizar também o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e à disposição de nos ajudar, mesmo não sendo o que era programado para ele. Então, são essas dificuldades, mas nada disso, tá? Não é a saída do Ferreira, não é a ausência do Calleri que nos fez hoje ser eliminados no Morumbi. Foram algumas situações que elas vêm sendo recorrentes e que a gente precisa melhorar e assumir a nossa responsabilidade, começando com a minha, que é a maior parte dela, e os atletas seguirem como eles têm feito, trabalhando e acreditando no que está sendo passado. Carpini, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre, durante a partida, as suas escolhas nas substituições, o porquê, o que você pensou em melhorar o time durante o jogo, uma forçada por lesão, o Ferreira, mas as restantes, né, durante a segunda etapa. E na zona mista, a gente perguntou para o Lucas, é evidente que as perguntas caiam em cima do seu trabalho, né, porque a gente vem escutando muito, é inegável, né? E ele falou que o elenco, ele e o elenco acreditam muito no seu trabalho. Você já falou sobre o respaldo da diretoria, mas saber disso, saber que os jogadores, e certamente no vestiário, já devem ter falado com você, mas publicamente colocam confiança no teu trabalho, te dá mais tranquilidade para essa sequência ou não muda nada? Claro que ter o respaldo dos atletas sempre dá tranquilidade, mas isso não mudaria nada para mim hoje, porque eu sei desse respaldo, né? A gente vê eu sei o nosso dia a dia, eles sabem o que está sendo feito, as ideias, as dificuldades, e a gente sabe o que nós vamos conquistar no ano do São Paulo. A gente vai voltar aqui em outros momentos com um discurso bem diferente e as perguntas natural que serão diferentes. Hoje todas muito pertinentes, porque a chateação de todos, os questionamentos, as dúvidas, os porém, se fica, sai, cai, não cai. Eu estou muito tranquilo e muito seguro. Eu já te falei que, não falei para você, mas aqui na pergunta anterior, que a minha responsabilidade é de continuar fazendo o meu melhor e dar uma resposta para o São Paulo, para o torcedor, e nós para nós mesmos, né? Não é pressão de deixar ou não deixar o cargo. Eu me sinto muito confiante e preparado. Como eu falei, né? Eu já usei esse termo em outras oportunidades. Eu não cheguei aqui à toa. Estou aprendendo e evoluindo a cada dia, mas eu venho construindo essa trajetória. E essa grande oportunidade em algum momento iria acontecer, e que bom que aconteceu. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de ver grandes coisas nesse clube, porque nós vamos valorizar ainda mais os momentos de vitória e eles vão acontecer. As mudanças foram as tomadas de decisões que nós entendíamos no momento. Eu não quis tentar tirar a profundidade que nós tínhamos com a saída do Ferreira. Foi algo inesperado, tinha programado uma situação e eu acredito que naquele momento com o gol nós cresceríamos muito na partida, como nós crescemos mesmo com a saída do Ferreira. O Eric continuaria dando essa profundidade, ser um cara leve, de mobilidade. Eu demorei hoje, talvez eu gostaria que eu pudesse ter feito na verdade, as mexidas do segundo tempo até um pouco antes, mas eu só tinha mais 2 paradas e eu não poderia parar para fazer a do Rafinha, que estava programado para fazer o que fez, e depois fazer mais uma. Então eu tive que postergar um pouquinho mais, também respeitando a carga do Rames, que foi um pouco prejudicada na semana. E aí depois foi tentar deixar o time o mais ofensivo possível para criar as situações finais que eu acho que nós criamos, né? Quando a gente traz o Michel para fazer quase que uma ala ali, fechar numa linha de 4, e a gente termina o jogo com Rames, Lucas, Luciano, Eric, enfim, um time muito, muito capacitado, como é o elenco de São Paulo, muito ofensivo. Criamos situações para fazer, assim como tivemos em alguns momentos ali dificuldade, né? E o Novo Horizontino também criou, diga-se de passagem, uma excelente equipe, né? Bem treinada, com continuidade de comando de trabalho, que eu vejo o futebol dessa maneira, sempre com continuidade, por isso que quase subiu ano passado, e sem dúvida a equipe do interior mais preparada para brigar até a final. Falo isso com propriedade, porque eu já tive do outro lado no Água Santa, em outros clubes também, mas a gente entendeu que aquilo ali que nós poderíamos ter feito era o que teria de melhor para a partida de hoje. Carpini, boa noite. Antes de você falar aqui, o Eduardo Batista concedeu coletiva e ele falou uma frase que me chamou a atenção. Na fase de grupos, o Novo Horizontino venceu o Corinthians, venceu o Santos, e naquele momento o Novo Horizontino era uma certa surpresa para aquelas equipes. Para o São Paulo hoje não era, na visão do Eduardo Batista. Ele imaginava que o São Paulo saberia o nível de dificuldade que teria.
com base no plano de jogo que você imaginou, o que o São Paulo não conseguiu fazer? O que o São Paulo pecou para não conseguir fazer mais gols, apesar de lances como o do Luciano no segundo tempo, chute cruzado que era uma chance muito clara, mas foi uma questão técnica assim, dos jogadores de não aproveitar, ou teve algo que te chateou, que você pensou, poxa, aqui a gente não conseguiu cumprir? Não era uma surpresa nem no início da temporada o Novo Horizontino para mim. Enfrentei essa equipe o ano passado na Série B, que até a última rodada brigou pelo acesso, perdeu para o próprio Juventude uma das vagas por um ponto, né? Então eu sabia muito bem ao que nós enfrentaríamos aqui. Dito isso, a gente viu a campanha que fez o Novo Horizontino, que foi a nossa equipe. O que me agradou hoje, nós conseguimos ser uma equipe não só vertical e transitar o tempo todo, ficar um jogo muito mais de trocação. Essa era uma preocupação de retomar o controle. A entrada do Rafinha nos ajudou a retomar esse controle de um padrão bem definido. A ausência de jogadores como a do Caleri e do Wellington Rato nos forçou a situações onde nós tentamos espaçar um pouco mais a linha de 5 do Novo Horizontino e fazer com que esses alas, tanto o Lepo como o Heverson, eles tivessem um desgaste, em toda hora vinha aqui muito próximo da nossa linha para combater e abrir mais esses espaços para o Lucas, para o André, para o Ferreira. E eu acho que em alguns momentos do jogo funcionou até a saída do Ferreira, aí mudou-se um pouco a característica, o Eric, por mais que ele seja um jogador leve dessa profundidade, não tem o drible, não tem a mesma situação do Ferreira, então acho que isso nos prejudicou bastante. Gostei de um ponto que nós, a cada retomada, o nosso pós-perda, retomar a bola no campo de adversário, toda a bola que nós perdíamos ali, em alguns momentos ela terminava no nosso gol, no escanteio, isso foi uma coisa que a gente também controlou melhor. Então eu prefiro ver mais os pontos positivos. E claro que os lances individuais são situações que a gente precisa de um pouco mais de capricho, são situações que a gente não controla, não tem como, é a tomada de decisão do atleta. Mas não é culpa do atleta, nós criamos a situação para isso, e aqui seria muito fácil falar, nós criamos a chance e não fizemos o gol, a culpa é de quem perdeu o gol. Não, a responsabilidade é minha, eu confio nos atletas, eles confiam no meu trabalho e a gente segue trabalhando. Carpini, boa noite. Queria te perguntar sobre um jogador que até a torcida está sentindo falta, que é o Galopo. A última partida dele foi no dia 14 de fevereiro, no Clássico contra o Santos. Em alguns momentos você não conseguia relacionar por causa do limite de estrangeiros e acabava tendo que fazer uma opção em cima do seu planejamento de jogo. Hoje, para essa partida, por que ele não foi utilizado? Era alguma opção por ter jogadores também com características parecidas? E sendo que ele tem qualidade também na cobrança de pênalti. Na verdade, quando a gente está ali nos 90 minutos, eu não estava pensando no pênalti. A gente pensava em vencer a primeira partida nos 90 minutos. Assim como o Galopo tem qualidade no pênalti, o Luciano tem, o Lucas tem, o Rames tem, todos os atletas têm. Nosso elenco é muito qualificado, né? A entrada do Galopo hoje não aconteceu, né, porque nós precisávamos de velocidade, de profundidade. O Galopo é um cara que joga muito por trás da linha da bola. Entre ele e o Rames, por mais que o Rames não tinha condições de fazer mais do que ele fez pela semana comprometida, a gente espera-se sempre uma jogada diferente que possa definir a partida, o torcedor espera e nós também. E pelos lados é onde o Galopo não se sente confortável para jogar, né? Então, entre o que nós tínhamos de ter a velocidade do Eric, a velocidade do Lucas, a velocidade do Ferreira, não encaixaria para a partida de hoje, né? O Galopo teve algumas oportunidades, oscilou bons e maus momentos, que isso é normal no início de temporada, mas é um atleta que trabalha muito, comprometido e sem dúvida vai nos ajudar muito ainda na temporada. E em relação ao pênalti, eu pensava naquelas mexidas para tentar vencer a partida e não no pós. E o pós eu também estava bem seguro com aquilo que nós tínhamos para os pênaltis. Carpini, recentemente você ganhou o reforço do André Silva, né, um atacante, agora também chegou o Sabino, um zagueiro canhoto que o São Paulo tanto buscava no mercado. Então, em tese, falta apenas a chegada de um lateral esquerdo, porque hoje você tem o Wellington, tem também o Patrick, um menino, mas o Patrick não tem sido muito utilizado. Tá machucado. O que você pensa para o decorrer da temporada, né? As competições elas vão começar, a maratona de jogos ela vai ser maior. Você já tem um substituto definido para a lateral esquerda, que é uma posição em que o Wellington tem atuado demais, praticamente não tem tido uma concorrência pela posição. Já existe um substituto para essa posição em específico. E eu queria saber se você ainda aguarda a chegada de um lateral esquerdo, como tem sido essas conversas com a diretoria.
Hoje o substituto imediato do Wellington é o Patrick. As poucas vezes que ele atuou, acho que foram 2 jogos, gostei, foi satisfatório. Muda-se muita característica, né, dele e do Wellington. Mas, como eu falei em outros momentos, se surgir alguma boa oportunidade no mercado e que caiba dentro do planejamento do clube, a gente vai fazer esse esforço. A gente sabe que o Wellington está sendo sobrecarregado e muito exigido. Foi um atleta que participou de praticamente todos os jogos. A chegada do Sabino nos ajuda bastante em, de repente, criar alguma alternativa com uma própria linha de 5. Aí não necessariamente precisamos jogar com um lateral, podemos algum jogador que faça ali uma ala e recompondo na linha de 5. E nós temos jogadores com a característica para isso. Então a gente vai tentando, com aquilo que nós temos, e nós temos coisas muito boas, a ajustar aquilo que tivemos de melhor para a nossa sequência, para a nossa temporada. Agora, virar a página no que aconteceu, sentir como nós estamos sentindo, a chateação, a dor dessa eliminação, mas saber que nós temos uma longa temporada pela frente e os mesmos atletas que conquistaram há uns meses atrás são os mesmos, começando por mim, que fomos eliminados agora, e são os mesmos que vamos dar uma resposta positiva e seguir trabalhando da mesma maneira. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença.